Namastê, bem-vindo, bem-vinda. Sempre é motivo de felicidade poder estar aqui, conversar contigo. E hoje eu vou estar te ensinando, é uma aula bem didática, uma aula daquelas que nós falamos 5, 6, 7 passos, como se fossem degraus, para nós aprendermos a lidar com as nossas crises interiores e também com as crises do mundo. Mas hoje falando especificamente de nós criarmos uma nova possibilidade, seja interior ou exterior. E eu vou estar falando muito daquilo que eu aprendi, estou aprendendo, com o pessoal do Instituto Gente, que é dirigido pelo Roberto Chiniachik, que é uma pessoa que eu admiro muito a forma como ele conduz as questões de prosperidade, de valores, as questões que envolvem o mundo exterior. Não necessariamente eu penso como ele, mas nas questões profissionais, de business, nas questões que envolvem prosperidade, ele é uma pessoa que tem me ensinado muito. Esse trabalho que ele chama de flow, que é uma superação, também pode ser chamado de próximo passo. Então hoje que você está aqui comigo, nós podemos pensar, quais são os próximos passos que eu vou tomar daqui para frente, quando findar uma crise interior ou uma crise exterior. Então os 5 passos principais, eu vou falar de 2, que vão complementar os mesmos, são destravar a mente, e eu vou estar falando como. Depois, fazer uma leitura muito rápida do que está acontecendo no mundo e nas mudanças que vão acontecendo no mundo. Depois, o terceiro, modelar as pessoas que você chama de fora de série, que são pessoas que nós podemos aprender processos de transformação, ou de prosperidade, ou de equilíbrio financeiro. O quarto seria usarmos os nossos 2 cérebros. E a quinta lição é nós termos um plano de ação. Então esses são os 5 tópicos principais. Agora vamos aprofundar um por um. Então o primeiro deles é destravar a nossa mente. Ou seja, mudar paradigmas, mudar formas de pensar. Hoje é muito comum nós falarmos o novo normal. O que é o novo normal? É que o mundo vai ter uma forma normal de ser, mas é uma forma nova. Mas quando nós olhamos o mundo como um todo, por vezes existem vários elementos que nós não podemos mudar. Mas nós podemos sim mudar a nossa vida. Isso é chamado de marco zero, ou ponto zero, como queiram. Por exemplo, eu e a Diana, nós tínhamos escola em umas 10 cidades. 8, 9, 10 cidades. São José do Rio Preto, Jundiaí, Limeira, Americana, que era a maior, Santos, uma série de escolas que nós tínhamos parcerias. Isso fazia com que nós pegássemos automóvel, íamos dar aulas, contratávamos professores. Nós tínhamos um franchising de várias escolas. Mas tínhamos uma relação com o dinheiro muito difícil, muito difícil. Então, quando nós saímos para dar aulas em outras cidades, nós dormíamos em hotéis assim muito, muito limitados. E um dia nós estávamos num hotel em Americana, e dentro do hall do hotel, chamava Hotel Caramuru, é aqueles hotéis que ficam em cima de cinemas, nem existe quase hoje isso, eram pracinhas, o hotel em cima do cinema. Imagina como é quente um hotel desse, principalmente Americana. E à noite saiu um monte de baratas do ralo, um monte de baratas do ralo. Aí eu e a Diana rimos muito dessa situação, porque era o hotel que dava para pagar. Normalmente nós nós dormíamos dentro das escolas que nós dávamos aulas. E naquele dia aquilo foi um ponto zero. Nós decidimos que não íamos mais ter problemas com dinheiro. Não queremos ficar ricos, milionários, não é isso. Mas que nós íamos ter que melhorar de alguma forma aquilo. E uma dessas formas seria não ter mais escolas no interior. Quem quisesse que viesse fazer cursos em São Paulo, na uma universidade. Então aquilo foi o marco zero. Tem pessoas que
fumam a vida toda e de repente são visitadas por um câncer por causa do cigarro, câncer de pulmão, por exemplo. Então ali é um marco zero. Ela resolve nunca mais fumar, não todas. Ou uma outra percebe que está semidiabética, marco zero, ela começa a se exercitar. Esse destravar a mente é perceber, eu tenho falado muito com as pessoas sobre isso, o que não está dando certo na nossa vida, seja na vida profissional ou seja na vida pessoal. Antes do coronavírus, as coisas que não estavam dando certo, poderíamos até, de certa forma, protelar ou mudar aos poucos. Depois da questão do corona, até porque muitas pessoas tiveram tempo para pensar, tempo para ficar em casa, tempo para ficar consigo mesma, é fundamental eu destravar a minha mente. Então isso não está funcionando. Eu destravo. E perceber que tem coisas que às vezes nunca funcionaram. Esse destravar a mente, logo que surgiu a crise do corona, eu percebi que a minha alimentação eu poderia melhorar. Então eu fiz um pacto comigo de melhorar a minha alimentação 20% a 30%. O que faz sentido para mim, diminuir carboidrato, eu já não como carne, então não tem problema. Eu não bebo, nem socialmente, porque eu não gosto de bebida. Se eu fosse beber, eu beberia champanhe, que eu gosto, ou licores, que eu acho licor frangélico, moça, mas isso é muito doce. Mas eu tinha um problema com refrigerante. De vez em quando eu tomava um refrigerante 0 calorias, mas é algo cheio de sódio, de acidulantes, conservantes, enfim. Então marco zero, já que eu estou isolado na época do corona, não podia sair de casa, então eu pego esse marco para transformar a minha alimentação, pego esse marco para aumentar a minha quantidade de meditação, pego esse marco, por exemplo, as minhas aulas. Eu já comprei um monte de coisas, vai estar chegando esses dias, para mudar o meu cenário. Porque eu posso melhorar o cenário. Mas antes eu não pensava nisso, eu não destravava a minha mente. O dia a dia, a correria, a rotina. Então aonde que eu posso melhorar alguma coisa? Como um terapeuta, acrescentar mais elementos ao meu currículo, fazer um site mais legal, ou aprender a fazer uma entrevista no Instagram, que hoje muita gente faz entrevista no Instagram, porque isso dá um resultado. Antes não dava, mas agora dá. Ou fazer vídeos oferecendo os meus trabalhos, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa que é um terapeuta e ele tem um site, ou um Face, ou Instagram, eu não entendo muito bem disso. Mas você vai lá, entra e tem o terapeuta falando, olha, eu sou fulano, eu faço isso, você pode confiar em mim, eu estudo muito para te dar um atendimento, eu me dedico. Num período de crise eu tenho toda uma série de movimentos que envolvem higiene, de precauções higiênicas. Quer dizer, esse vídeo de 2, 3 minutos... Agora, para muita gente, eu lembro que quando começou a crise do corona, nós temos uma professora na minha escola, numa universidade, que é a Roseli Sisotto. A Roseli, para nós professores da uma universidade, nós vemos a Roseli como a professora mais sábia. Ela é uma enciclopédia viva. Mas a primeira coisa que nós pensamos foi, puxa vida, a Roseli não quer filmar, não quer dar aulas filmadas. E a Diana me trouxe isso e eu falei de certa forma isso. Ok, destrava a mente dela e fala que querendo ou não, agora chegou o momento de alguém como a Roseli, que tem esse cabidal de informações, que é uma baita terapeuta, ela destravar a mente dela e começar a gravar vídeos. Então nós precisamos pensar, por exemplo, agora muita gente está falando assim, nós não precisamos mais viajar para fazer reuniões, podemos fazer reuniões presenciais, porque agora pode. Não é agora que pode, sempre pode. Mas agora as pessoas destravaram a mente e perceberam que você não precisa viajar tanto, que você polui o planeta, que você desgasta teu corpo, que você maltrata a ecologia do planeta andando de avião tanto,
E você pode fazer isso por videoconferência, eu creio que seja assim. Outras pessoas falaram assim, agora eu vou morar na natureza, mas você sempre pôde morar na natureza, mas agora você destravou a tua mente. Tanto que eu sempre falo para os terapeutas da uma universidade, eu acho que a grande percepção de você ser um terapeuta é quando você se acerta como terapeuta, os teus horários, talvez no começo não, mas depois de um certo tempo, é a liberdade que dá ser terapeuta. Por exemplo, hoje eu tinha oportunidade, eu estava surfando e surfei com um golfinho. Com um pinguim. Surfei com um pinguim. Não é lugar de ter pinguim aqui essa hora, hoje está 27, 26 graus, mas estava lá os pinguins. Então é uma experiência que faz eu perceber o meu propósito de vida. Porque num momento, esse ponto zero, para mim, foi quando eu trabalhava na Votorantim, que eu tinha um salário muito legal na Votorantim, que eu ganhava bem, mas um dia eu estava sufocado com aquilo, não fazia mais sentido eu ter horários. E eu não tenho nada contra quem tem horários, eu acho que tem pessoas para tudo. Como se diz na gíria, o topo da montanha, ou no topo da montanha, cabe um monte de gente. Mas uma hora eu falei, não dá mais. Então ali foi o marco zero. Eu destravei a minha mente, e nos anos da década de 1980, acho que 1986, 87, não tinha terapeutas em São Paulo, mas eu resolvi ser. E aí coube para mim destravar a mente de um monte de pessoas que não sabiam o que era ser um terapeuta. Falar de Doin, o que é Doin, o que é yoga, o que é shiatsu, então nós falávamos massagem. Então, às vezes, você pode, destravando a tua mente, criar até alguma coisa nova, ou divulgar alguma coisa nova, mas que ninguém ainda está divulgando isso, que ninguém ainda sabe disso. Então esse é o primeiro passo, só que esse primeiro passo eu vou dividir em dois, que é destravar a tua mente, olhar o novo. Hoje tem até umas pesquisas que você faz no YouTube, eu nunca fiz isso, mas eu já ouvi falar, de você ver os interesses das pessoas, da área terapêutica ou da área de yoga. Na área de yoga, quais são os interesses das pessoas que buscam yoga? Normalmente é yoga para quê? Nas áreas de terapia alternativas. Quais são os interesses das pessoas? Então você vai olhar. Por exemplo, eu já escutei que no momento de crise, aquilo que mais entra na crise em termos profissionais são as agências de turismo. E na área terapêutica, que é a minha área, que é a tua área, também existe uma crise. Mas quando acaba as crises mundiais, a primeira coisa que vai fazer sucesso é a agência de viagem, que todo mundo quer viajar. Todo mundo quer viajar. Todo mundo só fala em viajar para qualquer lugar. Então as agências de turismo que se mantiverem firmes, e esse é o propósito de quem trabalha com isso, isso vai... E as áreas terapêuticas provavelmente vão crescer muito. Mas o que vão buscar? Esse provavelmente não é uma pesquisa minha, tá? É uma pesquisa bem embasada, enfim. Então, destravar a mente e ponto zero. Pelo menos para mim, essa crise do corona foi um ponto zero. Onde eu percebi que a minha alimentação, que o meu relacionamento afetivo estava muito distante, que eu estava muito dando respostas muito rápidas para as coisas do mundo, mas eu não estava focado em algumas coisas. Então foi um ponto zero para mim produzir um monte de cursos, filmar muito. Então, anota no papel se você quiser, faz esse exercício. Aonde que você precisa destravar a tua mente? Faz depois. E às vezes a gente nem percebe. Eu tenho falado muito com algumas pessoas que falam, então vamos mudar aos poucos isso. Eu já fazia isso antes. Não tem que mudar aos poucos. Destravar a mente, às vezes não dá para mudar depressa, mas se der, quando eu tive o marco zero de perceber o ponto zero, eu não estou me alimentando melhor, eu pensei o quê? Num cenário melhor para o meu corpo. E automaticamente
nesse cenário melhor, eu mudei a alimentação e comecei a pensar mais positivo. A mesma coisa, a ideia de destravar a mente é eu pensar num cenário melhor. Como é que eu faço para travar a minha mente? Eu penso num cenário negativo, eu penso num cenário improdutivo. E é muito fácil pensar isso, basta ligar a TV, basta ouvir fofocas, basta, principalmente portais de notícia, que eles são de uma perversidade, na minha opinião, ímpar, não as pessoas que estão lá. Eu não falo mal de seres humanos, mas como foi organizado aquilo, tanto que eu entro em portais de notícia, mas eu vou lá para baixo, de cara, para ver a novidade do cinema, novidade de música, novidade de shows, para ver o resumo de algum livro, críticas. Não me interessam as notícias lá de cima, porque eu sei que aquilo vai travar a minha mente, porque ali eu vou perder a confiança num monte de coisas. E o que é bacana, quando a gente destrava a mente, eu passo para o segundo item, que é fazer uma leitura mais rápida do que está acontecendo, uma leitura mais rápida, uma leitura mais urgente do que está acontecendo. Por exemplo, eu me lembro que quando surgiu a crise do corona, eu li uma matéria que foi feita na Europa, que a Europa, a crise ela diminuiu antes aqui das Américas, da América do Sul e da América Central, América do Norte, que eles falavam como que ia ser o mundo no futuro. Como ia ser o mundo no futuro. Então, todo mundo falava assim, as cidades aqui no Brasil, as cidades grandes vão diminuir, as pessoas vão sair das cidades grandes. Então eu olhei, era uma leitura. Aí eu fui pesquisar uma leitura muito mais embasada que falava que não. Por exemplo, depois da gripe espanhola, Paris cresceu muito mais, Londres cresceu muito mais. Então eu faço uma leitura instantânea do que está acontecendo, que é mais ou menos o que fizeram com a Organização Mundial de Saúde, acho que é assim que fala, né? Tem muitas pessoas que falam assim, a resposta que a Organização Mundial de Saúde deu para a crise do corona é a resposta do século XIX, quarentena. Não sou contra nem a favor, não cabe a mim pensar nisso. Eu não tenho dados, eu não sou infectologista, mas muitos criticam falando assim, eles mandaram todo mundo para a quarentena como a gente fazia na Idade Média. E eu falo isso muito para a Diana, a minha irmã e minha sócia, um líder, ele não resolve problemas, essa frase não é minha. Um líder se antecipa aos problemas, se antecipa. Então quando nós lemos Yuval, que escreveu Sapiens, e esse livro deve ter uns 4, 5 anos, ele vai falar que em algum momento, ele é um historiador, haveria problemas muito graves com o vírus. Então muita gente já sabia disso. Já poderia ter preparado hospitais, leitos, enfim, investir em saúde e educação. Apesar que cada país tem uma prioridade, né? No Brasil a prioridade é campo de futebol, pelo menos é o que eu vejo. Em outros países é campo de beisebol, em outros países é aquilo. Mas quando você faz uma leitura instantânea da realidade, mais rápida, como que eu vou responder a um vírus? Vamos fazer quarentena como fazíamos na Idade Média, onde todo mundo ficava em quarentena. E muitos de nós temos respostas para as crises do mundo que são as mesmas respostas da Idade Média. São coisas que já estão ultrapassadas. Então, uma leitura mais rápida do que está acontecendo, uma percepção mais rápida, e aí buscar fontes de informações mais rápidas. Então, a partir do momento que eu destravo a minha mente, eu não sei reagir a isso. Pronto, destravei. Agora eu vou ter uma outra... Eu estou aberto para transformação, mas para transformações mesmo. Então, em 2 meses quando houve a quarentena, eu perdi 10 quilos. Mas não que eu fiz regime, eu só cortei algumas coisas e 10 quilos. Hoje eu estou com o peso de quando eu tinha 17 anos de idade. Mas eu precisei fazer uma leitura muito rápida. E o ponto zero, eu não quero mais comer tanta porcaria, vamos mudar isso. Segunda leitura, uma leitura instantânea do mundo. Hoje nós precisamos ter mais saúde.
ainda mais as pessoas que ficam muito dentro de casa, nosso sistema imunológico é muito prejudicado. Por não tomar sol, porque não tomou sol, porque não tem espaço, né, para se exercitar, e tem pessoas que têm que ficar mesmo, né, em casa. Por isso que eu falo, isso não cabe a mim julgar. Cada caso é um caso. Eu moro numa cidade minúscula, que me permitiu durante toda a crise descer aqui na orla. Eu tenho um quintal no prédio onde eu moro, onde tem acesso ao mar. O terceiro item que aí encaixa em tudo isso, que é modelar o que é chamado de os foras de série. Modelar os foras de série. Então, no momento que surge uma crise como o corona, ou uma crise na tua vida, eu pensei assim, eu vou cuidar do meu corpo baseado em algum fora de série. E a primeira pessoa que eu tenho como fora de série é o Lair Ribeiro. Por uma que eu conheço ele pessoalmente. E ele é um amor, ele é sempre a mesma coisa. O Lair Ribeiro, para mim, ele é diametralmente oposto ao Drauzio Varela. Eu gosto dos dois. Drauzio Varela é um ser humano, eu não conheço ele pessoalmente, mas na minha visão, um ser humano extraordinário, consciente, estudioso. Mas o Drauzio Varela, tudo que é medicina alternativa, ele é contra. Ele sempre foi assim. E o Lair Ribeiro, tudo que é medicina alternativa, ele sempre foi a favor. Então, para mim, o Lair Ribeiro é o meu fora de série. Então, eu fui pesquisar vitamina D, andar bastante, ter paz no coração. Depois, um outro fora de série que eu descobri, acho que chama Yural, uma coisa assim. Ele traz uma proposta muito bacana, esse doutor, de nós melhorarmos o nosso sistema imunológico o máximo possível. Ajeitar o nosso sistema imunológico o máximo possível. Dr. Yuval, acho que o nome é esse. Yural, enfim. Então logo eu fui fazer um curso com ele, chama Super Saúde. Mas por que você não faz uma coisa baseada no que você acredita, Otávio? Porque eu não sou um fora de série na saúde. Eu vou me basear nos foras de série. E a partir daí eu não ouço mais ninguém. Para mim esses dois bastam, Lair Ribeiro e esse grupo que se chama Super Saúde. Para mim eles são suficientes. Aí eu vou buscar fora de série com ervas, o Gilson. Então logo no começo da crise do corona, procura cheirar bastante eucalipto, o Gilson vem trazer o chás, enfim. Tá ótimo, ele é meu fora de série nisso. Fora de série da questão profissional, porque todo mundo teve uma queda de rendimentos. Para mim, o Roberto Chiniachik. Eu gosto muito da visão dele com valores financeiros. Então ele, para mim, é um fora de série. O que ele fez? O que ele está fazendo? Então, imediatamente, ele começou a filmar muito o Roberto Chiniachik. Eu já filmava muito, e a Diana começou a colocar um monte de aulas, todos os dias, todas as horas, live, aulas gratuitas, e isso foi uma coisa dela, não se baseou em ninguém. Mas eu, baseado no Roberto Chiniachik, comecei a fazer mais cursos. Então eu tenho meus foras de série, e tenho também o que a gente chama de cavalo. O que é cavalo? Cavalo é uma pessoa que pode te ajudar nesse momento, que pode te ajudar. Eu, como já estou abandonando o meu cavalo, quando eu ouvi falar de cavalo, eu falei, mas eu já fiz isso, Então agora eu estou conseguindo soltar um pouco o meu cavalo, que vai me ajudar. O que seria esse cavalo, né? Vamos entender isso. O cavalo é alguém que te dá um certo posicionamento. Não que eu faça isso pensando nisso, mas quando eu comecei a fazer programa com a Monja Coen, um público que não me conhecia começou a conhecer. Então a Monja Coen me jogou para um outro patamar para falar com pessoas um pouco mais intelectuais, digamos. Meu público é muito terapeuta, yoga. A Coen me levou para um público mais intelectual. Depois, hoje eu tenho uma menina que vai começar a me ajudar, está me ajudando, que é a Fernanda, que é uma menina assim, muito ligada à televisão, a marketing. Por quê? Porque o meu público, ele
Aqui eu estou vendo que me escreveram o nome do médico, Uronal Zacan, gratidão, Uronal Zacan, desculpa, é o meu fora de série de saúde, Uronal Zacan. Por que ele é meu fora de série? Porque ele tem 70 anos, eu olho para ele, eu vejo saúde, porque ele fala de mind, de atenção plena, porque ele fala que tem gente que não precisa que não quer comer carne, não come, e quem precisa e não vai morrer, que é o meu caso, eu não como carne. Então por isso que eu vejo o Drauzio Varela, que é um fora de série também, mas não para mim, porque ele fala que você tem que comer carne, você tem que tomar leite, isso não faz o menor sentido para mim. Então o pessoal da Super Saúde, Dr. Uronal, ele deixa isso em aberto. E eu gosto muito das visões dele, pensar positivo, dormir bem, ele fala de coisas que o Laí Ribeiro também fala. Mas voltando, então a Fernanda hoje, ela pode ser o meu cavalo. Por que o meu cavalo? É uma impressão feia de montar, né? Mas não é isso, aqui é um termo que se usa na América do Norte, que você é um jockey e você precisa de um cavalo para te ganhar uma corrida, se você correr sozinho. Então a Fernanda, ela está me dando um outro posicionamento. Por exemplo, nos anos 90, um dia a Diana falou para mim, minha sócia, você nunca dê aula mostrando suas tatuagens, nunca. Eu tenho muita tatuagem. Só que o público que gosta de me ver hoje, para eles tanto faz eu ter tatuagem ou não, faz a menor diferença. Então hoje eu posso, em algumas aulas, lógico que eu não vou dar uma palestra, eu vou de hábito, de monge. Mas hoje eu posso, porque eu sei, não que eu fique preocupado com o que o outro ia pensar, eu aprecio tatuagem, mas em respeito às pessoas. Deixo bem arrumadinho, camisa, paletó, o hábito, eu sempre usei hábitos, né? Porque o hábito substitui, né? O padre vai num casamento, assim, ele vai de hábito, não vai de paletó e gravata. Então hoje eu percebo que os meus cavalos, eles são os jovens. Os jovens têm que ensinar os mais antigos a lidar com essas redes sociais. Então existe o cavalo, que é alguém que pode estar perto de você. Às vezes teu filho, não sei a idade que você está me vendo, pode te ajudar a dar um up, que é o próximo passo em alguma rede social. Hoje a mais famosa é o Instagram, enfim. Eu falo hoje porque essas aulas estão gravadas por muito tempo. Tem vídeos meus que eu falo do YouTube e do Orkut, que já não existe mais. Mas se for pensar assim fora de séries, por exemplo, eu vou dar um exemplo, fora de série e cavalo. O meu cavalo, num certo momento, primeiro que eu fui o cavalo dela e ela foi o meu cavalo também, foi a Monja Coen. Por quê? Porque eu que levei ela para a Rádio Mundial, os primeiros vídeos dela ela filmou numa universidade. A Monja Coen falava para 5, 6 pessoas. 6 pessoas a Monja Coen. Eu fui em palestras dela, tinha 6 pessoas, sendo que uma era eu e outra era minha companheira. Então, eu fui o cavalo dela, eu levei ela para algum lugar. Quando eu levei ela para a Rádio Mundial, dei um programa para ela na Rádio Mundial, que agora chama Vibe Mundial. Dei assim, falei com a direção da rádio, eles toparam dar. Porque a rádio você aluga um programa lá, e é um valor caro, não é barato. Mas para a Monja foi oferecido gratuitamente. E aí ela estourou, ficou famosa. E aí ela me conduziu também para um público que eu não tinha. Ela, então, para mim, seria o cavalo. O meu fora de série seria o Eckhart Tolle. O que é o Eckhart Tolle? Porque ele é um mestre, mas ele é muito sossegado. Ele tem uma vida muito pacífica. Porque, por exemplo, o Roberto Chiniachik, ele é um fora de série para mim de questões financeiras. Mas quando ele fala, dá mais palestra, você tem que ganhar mais. Ele falou isso para mim outro dia. Você tem que ganhar mais, por que você não dá mais palestra? Eu pensei, eu vou sair do Guarujá, onde eu posso pegar minha prancha, como hoje, remar, ver o pinguim, ver as tartarugas, nadar, para ganhar palestra, para dar uma palestra, para ganhar um dinheiro, seja lá muito ou pouco. Não sei se eu quero isso. Na verdade, eu não quero isso. Tanto é que eu não atendo as pessoas. Eu podia atender como astrólogo, podia atender como tarólogo, mas não faz sentido isso para mim. Então eu coloco meu fora de série o Eckhart Tolle.
que ele aparece muito pouco, ele é muito solitário, ele fica muito na dele, como se diz na gíria, e porque eu não quero esse sucesso que o Robert Nyashik tem, nem que a Cohen dá palestra todo dia, tem que ter ela solicitada. Agora, você tem que ver você. Então, quem é o teu cavalo? Quem pode te ajudar no momento de crise? Mas o legal do cavalo, primeiro, é alguém que você possa dar alguma coisa para ele, para que haja uma troca. Esse cavalo, por vezes, é chamado de mentoria também, é um mentor. Então, é alguém mais próximo de você. Já a monja Cohen, ela seria uma pessoa muito próxima de mim. Eu vejo ela o tempo todo, eu tenho acesso a ela o tempo todo. Mas o meu fora de série seria o Eckhart Tolle, que eu não vejo e jamais veria. Uma que eu não tenho o menor interesse em ir para Londres. Eu já fui muitas vezes para Londres, é um lugar que eu não quero mais ir nessa vida, ir para Londres. Outra que nem me receberia. Um outro, por exemplo, fora de série que eu acho é o padre Fábio de Mello. Eu adoro o padre Fábio de Mello. O discurso, quando ele escreve, para mim tem todo sentido. A forma como ele é natural, como ele, por exemplo, estou de camiseta aqui, o lado muito humano do Fábio de Mello. Então eu vejo o padre Fábio de Mello na minha área como um fora de série, mas eu não tenho acesso a ele. Então o cavalo é alguém que me leva para algum lugar. O fora de série é alguém que eu vou me inspirar. E se você quiser, você pode escolher vários foras de série. Um para a questão profissional, outro para a questão espiritual, e aquele que tem mais relação com você na vida como um todo. Então, na vida como um todo, o meu fora de série é a Cohen, o Eckhart Tolle e a Cohen mais próxima, como o cavalo. Mas o meu fora de série na saúde é o Lair Ribeiro. O meu fora de série em corpo físico seria o Sansei Pedro, que me dá aula, ou o Paulo José da Silva, que me dá aula de Kung Fu. O meu fora de série Enfim, você vai escolher, depende da tua área, e tentar se aproximar dessa pessoa, para ela te dar essa espécie de mentoria, o cavalo, e o fora de série é alguém que você possa se inspirar. Por exemplo, às vezes vem alguém para a Diana e fala de como montar uma escola, como fazer uma escola como uma universidade. Então a Diana acaba sendo o cavalo dessa pessoa. Se ela tiver espaço, tudo isso. Ou, Otávio, como que você faz para gravar tantos cursos online? Eu posso ser um cavalo para alguém. Eu posso estar ajudando a criar um roteiro de cursos online, já que eu tenho 22 cursos online gravados hoje. Então 23. E 3 para lançar. Então são 25. Como que faz, Otávio? Eu seria o cavalo. Olha, primeira aula, segunda aula, terceira aula, câmera boa, microfone bom, tem que ter microfone bom, quadramento, tal. Então essa pessoa... Então vamos voltar. Destravar a tua mente, ponto zero. O ponto zero você pode criar o ponto zero ou a vida cria. A vida derruba a gente... E aí você começa do zero. Ou você olha a realidade, que é o segundo item, fazer uma leitura instantânea da realidade e falar, tá, eu vou ver isso de forma diferente. Mas eu vou ver como? Modelando os foras de série. Se eu falasse, agora eu vou começar a cuidar da minha saúde, mas eu não sei nada a respeito de saúde. Então eu preciso ter o fora de série, que é o pessoal, fazendo propaganda deles o tempo inteiro, do Super Saúde. Uma vez eu vi o vídeo deles e falei, isso aqui faz sentido para mim. Assim como o Lair Ribeiro também. São os meus foras de série. Depois, próximo item seria, aí temos mais 2, né? Usar os dois cérebros. O primeiro é o chamado reptiliano, que é uma coisa muito instintiva. Você tem que ter um instinto de usar o teu lado bicho. Que o bicho assim, hoje eu tô com sono. O teu bicho fica acordado e você filma a noite inteira. Hoje eu não tenho confiança, eu acho que vou perder tudo. O teu bicho reage, teu bicho sabe te proteger. E tem um lado mais forte.
Nesse ponto tem um livro que chama O Segredo dos Campeões, do Robert Chiniachik, Segredo dos Campeões, que ele fala assim, o sucesso acontece quando todo mundo está dormindo. Eu gosto muito disso, isso virou um mantra para mim, porque eu filmo muito à noite, quando está todo mundo dormindo, porque não tem barulho. Agora não, porque está tudo vazio esses dias, mas eu filmo quando não tem barulho. Aí eu venho, estou com sono. Então meu cérebro reptiliano diz, não, ou você foge, não filma nunca mais, que o reptiliano é 880, ou você vai filmar isso agora. Mas não adianta só usar esse cérebro, porque esse cérebro atropela tudo, passa por cima de tudo, derruba tudo. Nós temos que usar também o chamado neocórtex, que é um cérebro um pouco mais lógico, e um cérebro que faz com que nós tenhamos metas. Porque o cérebro reptiliano ele não tem meta nenhuma. Ele está o tempo inteiro presente. Mas o cérebro, o neocórtex, ele é um cérebro que vai criar metas, que vai fazer projetos, que vai colocar no papel tudo aquilo que você quer fazer, tudo aquilo que você deseja fazer. Então, nesse cérebro é bacana você se organizar, tá bom? Eu vou mostrar uma coisa aqui para você, quebrando um pouco todo o protocolo, porque eu não imaginava que eu ia fazer isso, mas eu quero que você veja a minha parede. Eu quero que você olhe um pouco para a minha parede. Esse é o cérebro que tá vendo? Tudo que eu tenho que fazer. Então eu crio uma organização aqui. Uma organização que me faz pensar. Por exemplo, aqui está assim, onde eu estarei daqui 5 anos? Na verdade, eu quero estar no mesmo lugar, aqui no Guarujá, ou numa outra cidade de praia, onde eu possa caminhar, tudo. Quais são as minhas travas que me impedem de eu estar onde eu quero estar? Então, como eu já estou onde eu estou, não tem travas. E quais são os meus talentos? Aí aqui embaixo um pouquinho, roteirizar tudo. Tudo que eu vou filmar, eu preciso roteirizar. Porque eu sempre filmei muito assim, hoje eu faço isso, amanhã eu faço isso. Depois eu gravo as mesmas aulas 10 vezes. Então eu preciso roteirizar. Aí eu pus aqui, beber água, porque eu esqueço de beber água. Não só eu, um monte de gente. Então essa é a minha meta de água. Aqui eu pus 70 quilos. Hoje eu estou pesando 71, tá bom assim. Vou chegar até 70, mas vai ficar 70 e 71. Aqui eu tenho uns programas de rádio para gravar, eu pus aqui, senão eu esqueço. Enfim, tem todo um modelo aqui. Aqui eu pus uma foto que vocês veem que é uma foto minha de quando eu tinha 70 quilos, para mim ficar pensando nisso, né? Ouvindo isso. Então tem todo uma forma de se organizar aqui, não é? Que me permite ter esse cérebro, que é um cérebro neocórtex, que é o racional, e ao mesmo tempo ter um plano de ação. O que é esse plano de ação? Por exemplo, quando eu faço meditação, e eu faço meditação o tempo inteiro, porque eu vivo isso, eu não posso ter plano de ação e pouco me importa quando eu estou meditando o que minha mente fala, não faz nenhuma diferença. Mas na hora que eu tenho que lidar com o mundo, esse plano de ação faz sentido para mim. Esse plano de ação faz sentido. Então tá tudo aqui, priorizar algumas coisas, né? Aí eu pus também uma coisa que eu achei tão bonita que eu ouvi esses dias, que é a questão da gratidão. Nós falamos muito de gratidão. Aonde eu pus isso aqui? São tantos papeizinhos. Deixa eu ver se eu acho a frase direitinho. Que é saber se eu sou grato ou não. Saber se eu sou grato ou não. O que é saber se eu sou grato ou não?
Por exemplo, eu moro aqui num lugar legal, que é o que eu sempre quis, enfim. Mas será eu sou grato a isso ou não? Então, por exemplo, tem pessoas que tem muitas coisas para agradecer, mas será que elas têm agradecido? Será que elas sabem que elas são gratas a isso ou não? Então, por exemplo, eu passo por uma dor muito grande. Será que eu sou grato a essa dor? Será que ela me ensinou alguma coisa? Então eu passo para um nível diferenciado. Para um nível diferenciado. Porque eu aprendi com aquilo. Ou se eu fico brigando com tudo o tempo todo. Aí, de novo, quer destravar a mente, que é o primeiro passo, destravar a mente. Então, na época do auge do corona, quando começou as quarentenas, quem brigava com isso ficou brigando 20, 30 dias. Ou você pega isso e fala, ok, é isso que eu tenho agora. Não que você é a favor do vírus, de tanta injustiça, de tanta incompetência, de tanta gente falecendo, né? É como o câncer, né? O câncer é terrível, uma doença terrível. Eu não sou a favor do câncer. Imagina, para mim é uma doença terrível. Mas eu sei que ele existe. Eu não nego isso. Otávio, você sabia que as pessoas morrem de câncer? Morre nada. Como não? Então eu leio a realidade. A realidade é o que se apresenta agora, é o novo normal. Então vamos recapitular os 5, tá? É que desses 5, 1 vira 2. Então, primeiro, destravar a tua mente, falar, ok, agora eu vou mexer com o novo. E automaticamente, ponto 0. Agora eu não vou mais fumar. Ponto 0, não tem volta. Isso que é importante, não tem volta. Se eu começo a fazer uma volta o tempo inteiro, se aquele dia das baratas eu chegasse para Diane e falasse, eu e ela, vamos para um hotel melhor, eu estaria até hoje, eu e ela, viajando que nem 2 malucos. É o ponto 0, não dá mais. Não dá mais. Eu me cuido, eu controlo a minha saúde, agora eu decido. Então esse é o ponto 0. Quando eu pus aqui essa foto, que é uma foto minha quando eu fazia artes marciais, quando eu era tinha uns 20 e poucos anos, eu decidi que eu já era assim, eu já sou assim. Então você decide, eu já sou assim. Muita gente fala isso, né? Eu já sou magro, eu já sou isso, eu já sou aquilo. Então você decide e pronto. Aqui eu tinha 20 anos. Era um exame de faixa preta de Kung Fu que eu tinha que ficar meia hora nessa posição de cavalo, Mapu. Esses dias entrevistaram um professor meu, ele falou que eu chorava assim, de dor, mas tinha que ficar, acabou. Não tem uma segunda opção. Não tem segunda. Quando você faz exame de faixa preta, não tem, você sabe que ali a coisa vai... Você não vai desistir. Desistir não é uma opção. Então, destravar a mente, fazer a leitura instantânea do momento. Então, destravar a mente, abrir. Ponto 0. Eu vou começar um monte de coisa do 0, mas eu não vou voltar atrás. Depois, fazer uma leitura instantânea do mundo. Depois, modelar os foras de série. Ou se você tiver cavalos que possam te guiar, então usa os 2. Depois, usar os 2 cérebros, viver o presente, mas tem hora que tem que planejar. Aí sim é legal mudar de ideia toda hora nesse planejamento. Tentei uma coisa, não deu certo, faz de novo. Tentei uma coisa, não deu certo, faz de novo. E por último, ter um plano de ação. O que eu vou fazer? Como que eu vou estar lidando com tudo isso? Ok? Então eu vou pedir para você fazer esse exercício, né, com tudo isso que eu estou passando para você, avaliar, pensar, e é legal você pensar nisso, porque para mim aprender tudo isso que eu estou passando aqui para você, o que eu creio ser direto no assunto, isso aqui é meio que, não é que é secreto, mas assim, são formações assim, que tem que investir muito dinheiro para ter uma mentoria com essas pessoas que fazem essa leitura, né? Essa leitura para nós lidarmos com as pressões da vida. E agora eu estou passando para você, então eu espero que você valorize bastante isso. Tá? Isso aqui que eu estou passando para vocês não tem nada a ver
com aquilo que o Otávio pensa ou fala. É um trabalho de pessoas assim, que sabem o que estão fazendo, né? E passaram para mim. Então esse método se chama UP. UP é você subir um degrau, que é o que eu falei para vocês numa das nossas aulas já, de não aceitar, e isso é uma coisa, é um ponto zero, e seria o último item nosso aqui, saber diferenciar o ouro do lixo, que é aquela história do sujeito que chega para um homem que trabalhou no garimpo e fala: como é que você no garimpo conseguiu ganhar muito dinheiro? Ou conseguiu ter um propósito de vida? E ele fala: eu consegui ter um propósito de vida quando eu percebi que o meu propósito era ouro e não era lixo. Então, no garimpo é isso, você vai garimpar ouro, não vai garimpar lixo. Meu propósito é melhorar a minha saúde, então eu tenho que comer alimento ouro. Meu propósito é ter relacionamentos afetivos saudáveis, relacionamentos ouro. Meu propósito é trabalhar com o que faz sentido para mim. Aliás, eu vou dar umas aulas para vocês de propósitos também. Eu e a Diana estamos bolando aulas de propósito, falar sobre propósito. E meu propósito sempre foi trabalhar mais sozinho e morar perto da natureza. Então a natureza para mim é ouro. Cidade grande já foi ouro para mim. Já foi. Hoje para mim não é mais. Mas eu percebo que é para mim, não é para todo mundo. Então não adianta, cada um tem a sua forma de viver, cada um tem o seu propósito, cada um tem um jeito de viver. Tá bom? Então, isso eu anotei ali, né? Ouro é diferente de lixo. E aí eu começo a fazer um mapa do tesouro para mim, um mapa do tesouro daquilo que é os meus propósitos ouro. Mas é importante você roteirizar, você escrever no papel o que você quer, teus projetos, teus sonhos. Ok? Vamos parar aqui, você vai pensar sobre tudo isso, fazer essa análise sobre tudo isso, porque dá para aprofundar algumas coisas, tá bom? Aí se quiser vocês vão anotar aqui perguntas e eu vou responder essas questões para você, tá bom?